Olá, crianças, a paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender algo interessante sobre o nosso mestre, tá? A nossa lição é de número 6 e ela tem título Uma História sobre 10 Moças. Entendeu? A nossa leitura bíblica está em Mateus, número 25, capítulo 25, o versículo do 1 ao 13, tá? Para vocês estudarem. Leia a Bíblia antes de estudar a lição, tá bom? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre casamento, né? A gente já falou em algumas outras aulas e hoje nós vamos abordar de novo esse tema. A gente vai falar de novo sobre isso. Bom, mas antes de começarmos a nossa aula, nós vamos orar. Então, fechem os olhos e orem junto comigo. Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bom, crianças, o casamento hoje em dia, quando a gente vê acontecendo, ele tem os padrinhos, tem algumas pessoas, tem alguns padrinhos, eles entram antes da noiva. Tem também as daminhas, que entram jogando flores e, enfim, é mais ou menos dessa forma como acontece hoje em dia, tá? Antigamente, o casamento judeu era diferente, era um pouco diferente. A noiva, ela era acompanhada por moças que traziam lâmpadas com óleo à sua frente e deveriam entrar no casamento assim que o noivo chegasse. Elas precisavam estar atentas e preparadas para aquele momento especial. Tá? Hoje em dia é diferente. O noivo ele já está lá na igreja, no espaço, esperando a noiva. E aí, quem entra primeiro são os padrinhos, junto com as madrinhas, entre as floristas, enfim, tem uma ordenzinha, né? Entra a mãe da noiva e o pai do noivo, tem essa ordem. Mas antigamente o casamento judeu era diferente, né? A noiva ela era acompanhada apenas por algumas damas de honra que levavam lamparinas com óleo. Lamparinas são bem parecidas com abajur. E aí servia para poder iluminar o rosto delas, para que elas, né, pudessem andar e enxergar. Que antigamente não existiam as luzes como tem hoje em dia, não existia energia como tem hoje em dia. Então as pessoas usavam essas lamparinas para poder enxergar as coisas à noite. E aí as damas de honra, elas iam na frente da noiva, levando essas lamparinas para poder iluminar o caminho. Enfim, era mais ou menos assim, tá? Bom, depois de ensinar várias lições aos seus discípulos, Jesus mais uma vez faz uso de uma história a fim de alertá-los acerca de como deveriam se comportar durante o tempo em que esperavam o retorno de Jesus. A história que Jesus contou dessa vez é a respeito de 10 moças que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem. Aqui, tá vendo? Eram 10 e aqui, ó, eram as lampadazinhas, estão vendo? Elas saíam com essas lampadazinhas nas mãos, iluminando o caminho, tá? As lâmpadas ou as lamparinas são recipientes que armazenavam algum tipo de combustível, como por exemplo o querosene.
Querosene era um óleozinho, até hoje tem. Geralmente ele é usado mais em carro. Nos tempos de Jesus, as lâmpadas armazenavam o azeite da terceira prensa e possuíam um pavio com uma chama que era alimentada pelo combustível da lâmpada. Era o meio utilizado para iluminar o ambiente das casas. Dependendo do tempo que se utilizava a lâmpada, era necessário levar uma vasilha com azeite de reserva, pois assim poderia se manter a chama acesa por mais tempo. E foi nesse cenário que a história das 10 moças aconteceu. No início, todas elas possuíam as lâmpadas igualmente acesas. Porém, o noivo demorou a retornar e todas as moças acabaram dormindo. Eu vou mostrar para vocês novamente outra imagem, tá vendo? Aqui, ó. Aqui são as 10, elas saíram e agora elas dormiram, tá vendo? Bom, mas havia algo diferente entre as moças. 5 eram atenciosas, estavam prestando atenção, e as outras 5 eram despercebidas, não estavam prestando atenção. As 5 atenciosas levaram azeite de reserva em suas vasilhas, mas as outras 5 que eram desapercebidas não levaram. Por fim, alguém anunciou em alto e bom som: o noivo está se aproximando. Preparem-se para encontrar com ele. Logo, todas as moças acordaram para acender as suas lâmpadas, mas as despercebidas que não tinham azeite de reserva começaram a pedir azeite emprestado para as outras moças que tinham azeite. Tá? Então, vamos lá. Eram 10 moças, 5 estavam prestando atenção e 5 não. As 5 que estavam prestando atenção tinham azeite de sobra. Caso faltasse, elas tinham azeite de sobra. As outras 5 que não estavam prestando atenção não tinham azeite de sobra. Elas acabaram dormindo porque o noivo demorou a chegar e aí foi anunciado que ele estava chegando. Quando anunciou que ele estava chegando, todas elas acordaram e aí as despercebidas, as que não estavam com óleo, ficaram preocupadas porque a lâmpada delas apagou. Tinha azeite, estava acesa, porém, com a demora do noivo, apagou. E aí elas saíram pedindo as outras 5 que tinham de reserva, que tinham azeite de reserva. E aí eu vou mostrar para vocês a imagem. Tá vendo aqui? Saiu pedindo emprestado, ó. As que estavam com azeite de reserva. Tá vendo a delas aqui, ó? Apagado. Enfim. À vista disso, as moças atenciosas responderam: nem pensar. O pouco que temos não é suficiente para nós e para vocês. Se vocês querem o óleo, vão a comprar. Enquanto as moças saíram para comprar o óleo, o noivo chegou. Então as moças atenciosas, que estavam preparadas e com as suas lâmpadas acesas, entraram no casamento. Porém as outras não estavam preparadas, ficaram de fora clamando desesperadamente: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. Mas a resposta do noivo foi esta: não conheço vocês. Eu vou mostrar a imagem. É um pouco triste, tá vendo? Chorando, batendo na porta. Tá, então vamos recapitular. Falei pra vocês que elas saíram pedindo para as que tinham. As que tinham chegou pra ela e falou: não, se a gente der a vocês, vai faltar pra gente também. Porque não vai dar para sobrar pra gente e ainda dar a vocês. Então vão correndo, comprem o que der e aí vocês vêm para tentar acompanhar a passagem do noivo. Só que não teve como, não deu tempo. E aí elas, quando chegaram, a porta já estava fechada da casa do noivo, né? E aí elas não puderam entrar. O noivo disse para elas: eu não as conheço. Porque ele disse que não conhecia elas? Porque estava escuro, não dava para ver o seu rosto. Então ele não tinha como identificar, saber se realmente conhecia ou não.
tá? Então, elas ficaram do lado de fora e não acompanharam o casamento, né? Enfim, depois disso, Jesus concluiu a história dizendo aos seus discípulos: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. O mestre estava alertando aos seus discípulos acerca da necessidade de estarem atentos, pois a sua volta será a qualquer momento. O óleo da história representa o Espírito Santo, que não pode faltar na vida daquele que serve a Deus. Aproveite para se lembrar de que a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus ele vai voltar. Nós precisamos estar como as 5 que estavam atentas, percebidas. De que forma nós podemos estar atentos, percebidos? Preparados. Nós podemos estar preparados orando o tempo todo, vigiando o tempo todo, lendo a Bíblia. Né? Que como a gente viu na história, elas dormiram. Ou seja, não é proibido a gente dormir, não é proibido a gente descansar, não é proibido a gente ter um momento de lazer, não é proibido a gente se alegrar, a gente comemorar um aniversário, a gente comprar um presente, não é proibido. A gente vive essas coisas enquanto estamos aqui na Terra. Mas, além de vivermos essas coisas que estamos aqui, temos, né, aqui na Terra, nós precisamos também viver para Ele. Orando, buscando, lendo a palavra, falando do amor dele. É dessa forma que a gente fica percebido, dessa forma que a gente fica atento, dessa forma que a gente tem comunhão com ele e podemos ouvir a sua trombeta tocar. Né? A volta de Jesus, ela será assim. Ela não vai ser de forma que nós todos vamos estar atentos. Não, algumas pessoas estarão embaraçadas com as coisas desse mundo. E para que a gente não fique embaraçada com as coisas desse mundo, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos orar por aqueles que não conhecem o Senhor, para que eles também tenham a oportunidade de ir para o céu. Enquanto estamos aqui na terra, nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Ele deixou a promessa na Bíblia para a gente de que ele vai voltar, de que ele estava indo para o céu, né? Quando ele ressuscitou e ele apareceu para os discípulos, ele falou aos discípulos que ele estava indo para o céu, mas que ele também estava deixando o Consolador. Ele estava indo ao céu para nos preparar o lugar, tá certo? E que ele iria voltar para buscar a gente. Então, ele vai levar para o céu uma igreja santa, separada, remida, que ora, que busca, que fala do amor de Deus. Né? Foi para isso que o Senhor ele nos escolheu, foi para isso que Jesus ele morreu por nós na cruz. Para que a gente anuncie essas boas novas, para que outros também tenham a oportunidade de conhecer a Ele e também esteja no céu junto com a gente, tá? Porém, o foco da nossa aula hoje é o quê? Estarmos atentos, estarmos prestando atenção, estarmos com foco. Nosso objetivo é o céu, não é ficar aqui na terra, não é ganhar as coisas, não é comprar um celular bom, não é passear no shopping, não é ganhar um monte de brinquedo. Não, o nosso objetivo aqui na terra é falar do amor de Cristo. E assim, quando Jesus voltar, nos encontrar dessa forma, falando do amor dele, orando, buscando, lendo a Bíblia. Tá certo? É como eu falei pra vocês, não é proibido a gente ter essas coisas, não é proibido a gente ter um celular bom, não é proibido a gente estudar, não é proibido a gente ter um emprego bom, a gente ter carro, a gente ter coisas boas, até porque a Bíblia fala que enquanto estamos aqui na terra, nós temos que comer o melhor dessa terra, nós temos que viver as coisas boas que Deus ali também preparou para nós, enquanto estamos aqui na terra, enquanto humanos, mas não é pra gente se prender a isso. Não é pra gente focar nisso, não é pra gente ficar só desejando as coisas aqui da terra. Nós temos que desejar o céu. Como aquela musiquinha que eu sempre gosto de cantar pra vocês. A musiquinha que o grupo das crianças canta, que a Pro gosta também. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Entendeu? E o céu, ele é assim, ele é muito bom.
Ele é melhor do que qualquer coisa que tem aqui na Terra. Então, vocês precisam sempre ter isso em mente. Eu estou morando aqui na Terra, estou aqui na Terra, mas eu não sou daqui. Eu sou do céu. E para eu ir para o céu, eu preciso estar atento. Eu preciso estar vigilante, assim como Jesus falou para os discípulos dele. Vocês não sabem a hora, vocês não sabem o dia, então estejam sempre prontos. De que forma? Orando, buscando, lendo a Bíblia e falando do amor de Jesus para outras pessoas. Tá certo? Nós devemos cultivar uma vida de comunhão com Deus e obediência à sua palavra, a fim de que aquele dia não nos pegue de surpresa, mas que seja um momento de alegria, pois sabemos que estamos preparados para entrar no casamento com o noivo Jesus, tá certo? Então tenham sempre isso em mente, tá? Para que fique um pouco mais na mente de vocês sobre isso, eu vou falar aqui para vocês, né, que o foco da nossa aula hoje é que nós venhamos a entender que temos que estar vigilantes quanto à segunda vinda de Cristo. Devemos estar preparados para o retorno do nosso Senhor, tá certo? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? A nossa aula de hoje foi uma aula de alerta, foi uma aula de que nós precisamos estar atentos, apercebidos, prestando atenção que Jesus ele está voltando para nos salvar, tá certo? Agora nós vamos orar para encerrar nossa aula, mas lembrando que, se você ainda não fez a atividade, você vai pausar o vídeo, vai fazer a sua atividade e depois você dá o play de novo, que a gente vai fazer a correção, tá certo? Vamos lá, fechem os olhos e orem junto comigo. Deus amado, Santo e Justo, nós queremos te agradecer por essa aula de hoje, por essa aula que nós fomos chamados a atenção a estar sempre buscando ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, para que a cada dia mais nós venhamos estar buscando a sua presença. Que o Senhor abençoe a vida do pai e da mãe dessa criança, a sua família, continua dando saúde, que o Senhor também continue guardando os nossos irmãos em Cristo, o nosso pastor e a sua família, e que tudo venha ser para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos fazer a correção da nossa atividade, tá certo? Então, vamos lá. O número 1. Siga as lâmpadas e descubra a mensagem de Deus para você, né? Bom, a mensagem é: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora, tá bom? O 2, ele fala assim: marque C para certo e E para errado. As 10 moças pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Tá certo ou está errado? Está certo. Pode marcar um C aí nesse primeiro, tá? As 10 moças eram atenciosas. As 10 moças eram atenciosas? Não. Está errado. Pode botar o E. 5 eram atenciosas e as outras 5 não. Então, essa tá errada, tá? Coloquem o E. Aconteceu que o noivo demorou a chegar e todas dormiram. Todas elas dormiram? Está certo. Pode colocar o C, tá bom? As moças atenciosas pediram óleo emprestado às moças despercebidas. Vou falar de novo. As moças atenciosas pediram óleo emprestado às moças despercebidas. Foi isso que aconteceu? Não. Então, errado. As moças atenciosas tinham óleo reserva. Tinham óleo para elas de sobra. Quem pediu óleo emprestado foram as despercebidas. Então, essa questão está errada. Pode colocar o E, tá bom? E por último,
As moças atenciosas que tinham suas lâmpadas acesas entraram no casamento. Está certo? As moças atenciosas que tinham suas lâmpadas acesas entraram no casamento. E foi justamente isso que aconteceu. As atenciosas tinham a luz acesa para entrar, então elas entraram no casamento. Quem não entrou foi as despercebidas, tá bom? Então, o primeiro é o C, o segundo é, o terceiro é C, o quarto é e o quinto C, tá bom? Perdão. Questão 3. Escreva no espaço abaixo a quem pertence a lâmpada. Esse que está com a lâmpada apagada, que não está com a lâmpada acesa, não dá para ver a chama, só está saindo fumaça de dentro da lamparina, é de qual? Das atenciosas ou das despercebidas? Das despercebidas, tá certo? Esse que está saindo a fumacinha é das despercebidas. E esse que está com a chama acesa são das moças atenciosas, tá bom? Aí, tá vendo? Esse aqui está saindo a fumacinha, então são as moças despercebidas. E esse aqui está com a chama acesa, então são as moças atenciosas, certo? Então, coloquem aí do lado, onde está saindo a fumacinha, moças despercebidas. E onde está com a chama acesa, você vai colocar moças atenciosas, tá bom? Bom, essa foi a nossa correção de hoje, da nossa atividade, mas a Pro quer passar uma outra atividade para vocês, em que vocês vão gravar um vídeo, assim como vocês já fizeram antes, e vão mandar para o grupo, para a Pro ver que vocês fizeram, tá bom? Eu tenho aqui comigo alguns objetos que a gente usa de necessidade. Geralmente a gente usa para nos proteger, certo? Então, vamos lá. Vocês vão procurar na casa de vocês objetos que a gente usa para a gente se proteger, né? A gente geralmente não sai sem esses objetos ou não, geralmente a gente não esquece, tá? Então, vocês vão procurar na casa de vocês objetos que vocês não saem sem eles. Objetos que vocês não esquecem de jeito nenhum, tá? Como, por exemplo, repelente. A Pro, ela tem sensibilidade à mordida de mosquitos. Então, eu sempre ando na bolsa com repelente. Por quê? Quando o mosquito me morde, geralmente incha o lugar e começa a ferir e coça muito. Então, a Pro geralmente usa repelente. Pro não sai sem repelente, tá? Outro item que a Pro também não sai sem guarda-chuva. Dentro da minha bolsa sempre vai ter um guarda-chuva. Por quê? No mesmo momento que está fazendo sol, pode chover. Então, para me proteger, a Pro utiliza um guarda-chuva, tá? Casaco. A Pro de vocês não costuma sair sem casaco. Por quê? Eu sinto muito frio, mesmo quando aqui está fazendo sol. E enfim, as pessoas sentem calor, muito calor, eu sinto frio. Principalmente quando vai chegando no final da tarde para a noite. Então, a Pro de vocês sempre anda com casaco, com capote, algo do tipo. Porque eu sinto muito frio, tá bom? Eu também não saio sem carregador. Não saio sem celular. Geralmente não saio sem óculos, às vezes saio, mas é muito raro sair sem óculos. E não saio também sem presilha para prender o cabelo, porque a Pro sente muita agonia ficar com o cabelo solto o tempo todo. Sempre tem caneta dentro da minha bolsa, sempre tem um papel para escrever algo, porque são coisas que a gente precisa. E isso tudo é o que, Pro? São coisas que me fazem estar atentas ao que eu posso precisar. Então, se eu posso precisar, eu não saio sem. Eu ando sempre
preparada. Assim como a nossa aula de hoje falou, nós precisamos andar sempre preparados, porque não sabemos o dia e a hora que Cristo vai voltar. Então, assim também eu faço com a minha vida. Eu não saio sem essas coisas porque eu ando preparada. Então, vocês vão contar para a Pro, vai pegar aí dentro da casa de vocês um objeto que vocês não saem sem, que vocês não esquecem, que vocês não deixam, não larguem em lugar nenhum, tá sempre com vocês. Vocês vão procurar esse objeto, tá bom? Esse foi alguns exemplos, tem mais coisa que eu ando dentro da bolsa, mas esse foi alguns exemplos de coisas que eu ando preparada. Então, vocês vão contar para a Pro quais são as coisas que vocês andam preparados. E aí, ao contar para a Pro, depois vocês vão sempre se lembrar de que tenho que andar preparado também em relação à palavra de Deus. Preciso estar orando, buscando, lendo a Bíblia, porque eu não sei o dia e a hora que Jesus vai voltar, tá certo? Mais uma vez, compartilhem essa aula, não esqueça, manda pro coleguinha, pro parente, pro vizinho. E não esqueçam de mandar o vídeo pra Pro, tá certo? Beijo, até semana que vem.